Sejam novamente bem-vindos ao canal 500 Exercícios de Matemática para Gabaritar no Enem. Sou o professor Nelson Fujita e hoje iremos ver a nossa videoaula de número 44. Esperamos que vocês tenham um bom proveito, porque iremos abordar questões importantes ligadas à análise combinatória. Combinações, arranjos, permutações e suas implicações com as possibilidades e cálculo de probabilidades que iremos já ver a partir da próxima aula. Espero que todos tenham um bom proveito. Iremos já no início verificar as condições que nós sempre utilizamos para a resolução dos problemas. O que se quer e o que se tem. O que se quer é a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. E o que se tem? A pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é dado para se resolver o mesmo. E agora vamos ver a primeira questão de hoje. Caiu no ano de 2009, a questão 165, que diz o seguinte: 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de uma combinação e um arranjo e uma combinação, um arranjo e uma permutação, 2 combinações ou 2 arranjos. Vamos ver qual das alternativas é a correta. O que se quer? Que operações de análise combinatória podem ser realizadas para definir a quantidade total de escolhas para o grupo A e para os times do jogo de abertura, respectivamente. O que se tem? 12 times inscritos para um torneio de futebol. O grupo A é constituído por 4 destes 12 times. O jogo de abertura é formado por 4 times do grupo A, sendo necessariamente um local e outro visitante. Vamos à resolução. As escolhas para formar o grupo A serão obtidas por combinações dos 12 times inscritos tomados 4 a 4. Por quê? Visto que a ordem dessas escolhas não interfere na identidade do grupo. Vejam bem, entre a análise combinatória, nós temos aí várias formas de escolhermos os grupamentos que vamos formar, né? Uma delas é a combinação, a outra arranjo. O arranjo, a combinação de 4 times, depende da ordem. Já nas combinações não depende da ordem. Por exemplo, time A, B, C, D, dentro desses 12 que estão aí considerados, A, B, C, D, é o mesmo, os 4 times são os mesmos que D, C, B, A. Portanto, a ordem A, B, C, D ou D, C, B, A não interfere na montagem dos times que vão participar desse torneio. Portanto, se tratam de combinações e não arranjo, ok? Então, nós, para escolhermos os times do grupo A, poderemos fazer o quê? Desses 12 times, vamos combiná-los, tomados 4 a 4, e aí vamos encontrar o número de combinações possíveis. Muito bem. Para a formação agora da dupla para o jogo de abertura, a ordem de escolha interfere, visto que o jogo será local versus visitante. E, obviamente, se o time A é local e o B é visitante, o B não será local e o A visitante. Ou seja, essa combinação assim tomada são diferentes, são distintas, portanto se trata de um arranjo. A versus B é diferente de B versus A, visto que o primeiro time é o time local. Ficou claro? Ainda que o jogo seja exatamente o mesmo, mas interfere no resultado porque o time local joga com a sua torcida e o time visitante não, ok? Muito bem. Portanto, esse é um critério de ordenamento diferenciado e para essa escolha o cálculo será feito através de um arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2. Os 4 são os times que compõem o grupo A e 2 a 2 porque
Vamos ter que escolher um sendo o local e o outro o visitante. Resposta A, portanto, uma combinação e um arranjo, respectivamente. Primeiro, na escolha dos 4 times para formar o grupo A, é uma combinação. Depois, o emparceramento de local versus visitante, se trata de arranjo. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2014, a questão 163 diz o seguinte: um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama, e por isso estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente, alugará em cada vez um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem essas possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Nós temos aí 5 alternativas, vamos ver qual delas é a correta. O que se tem? De quantas formas distintas a estratégia deste cliente poderá ser posta em prática? O que se tem? O cliente aluga 2 filmes por vez. São 16 novos filmes que serão alocados, sendo 8 de ação, 5 de comédia, 3 de drama. A estratégia prevê alocar 2 vídeos sempre, iniciando por um de comédia e um de ação. E ao retirar todos os de comédia, inicia-se então a retirada dos filmes de drama. Não haverá repetição de vídeos. Então vamos à resolução. Conceito: quando um evento é composto por N etapas sucessivas e independentes, sendo a primeira etapa com P1 possibilidades, a segunda etapa com P2 possibilidades, a 10ª etapa com PN possibilidades, então o total de possibilidades desse evento será obtido pelo produto das possibilidades de cada etapa. Nesse caso, P igual a P1 vezes P2, etc., vezes Pn. Muito bem. Então vamos ver quantas possibilidades existem para cada um desses tipos de vídeos. Nós temos 8 vídeos que correspondem à ação. Quantas possibilidades eu tenho? 8 fatorial. Eu posso combiná-los de várias formas, tá certo? Para extrair um desses 8 vídeos. Na hora de formar a combinação de um vídeo de ação e um vídeo de comédia. Quantos temos de comédia? São 5. Então, 5 fatorial. E de drama? 3 de drama. Portanto, a possibilidade total será 8 fatorial, vezes 5 fatorial, vezes 3 fatorial. Ok? E a resposta correta é a resposta B. Ficou claro? Vamos para a próxima. No ano de 2017, a questão 141 diz o seguinte: como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol usando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Então nós temos um quadro aqui. Temos a quantidade de jogadores, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o número de partidas com esses jogadores, 1, 3, 6, 10, 15, 21, respectivamente. Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, 3 jogadores, eu vou ter como resultado 3 partidas, 4, 6, 5, 10, 6, 15, 7 e 21. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? São dadas 5 alternativas, vamos ver qual a correta. O que se quer? Para uma quantidade de 8 jogadores, quantas partidas serão realizadas? O que se tem? Um quadro indicativo relacionando o número de partidas com a quantidade de jogadores. Está aqui o quadro. 2, 1, 3, 3, 4, 6, 5, 10, 6, 15, 7 e 21. São esses pares ordenados que eu relacionei aqui. Vamos à resolução. Se observarmos essa sequência, iremos notar que o número de partidas é calculado pelo número de jogadores somado ao número de partidas da série anterior. Vejam bem aqui, nesse caso, quando eu tenho 4 jogadores e 6 partidas,
4 mais 6 vai dar 10, que é exatamente a série seguinte com 5 jogadores. 5 mais 10 vai dar 15, que é a série seguinte com 6 jogadores. 6 mais 15, 21, que é o número de jogadores, número de partidas, quando eu tenho 7 jogadores. Portanto, o oitavo termo aqui, que seria 8, seria o quê? 21 mais 7, portanto, 28 jogadores. Verifica-se, portanto, que o oitavo termo, que seria 21 mais 7, é igual a 28. Assim, nessa sequência de 8 jogadores, farão 28 partidas, ok? Mas vamos imaginar que o aluno, na hora de fazer essa prova, essa questão, não enxergou essa associação, que a soma dos dados da tabela anterior, né, produz o termo seguinte. Então, teríamos que usar agora o conceito de análise combinatória. Seria outra forma de resolver. O emparceramento para os jogos utiliza sempre 2 jogadores, tá certo? Então, se eu tenho 8 jogadores, para jogar um contra o outro, tá certo? Eu vou ter que fazer o quê? Fazer a combinação desses 8 possíveis, tomados 2 a 2. Não será arranjo, porque o jogador 1 contra o jogador 2 e o jogador 2 contra o jogador 1 é a mesma combinação, então não precisa, então não vou considerar como sendo arranjo, sim, de fato, como uma combinação. Se eu fizer a combinação de 8, então 2 a 2, eu tenho n fatorial, que é 8 fatorial, n menos p fatorial, que é 8 menos 2 fatorial, dividido ainda por p fatorial, que é 2, tá certo? 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas eu posso pensar também que 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, porque o 6 fatorial é essa sequência até o 1, correto? Então, 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E no denominador, então, o 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E no denominador eu tenho 8 menos 2 fatorial, que é 6 fatorial, e vezes 2, que é 2 fatorial. Ok? Dá para simplificar o 6 fatorial com 6 fatorial, sobra 56 dividido por 2, o que resulta em 28 partidas da mesma forma, e a resposta correta é a resposta E. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2016, a questão 172 diz o seguinte: para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras, maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Esta pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por... E aí são dadas 5 alternativas, vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? O número total de senhas possível para o cadastramento no site. O que se tem? Senhas compostas por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras. 4 caracteres, 2 letras, 2 algarismos. Sendo possível a utilização de letras maiúsculas e minúsculas. Opa, então já são 52 letras no total. Sabe-se ainda que letras e algarismos podem ocupar qualquer posição. Então vejam bem que nesse caso, ao se elaborar uma senha com 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras, por exemplo, 01 AB, 01 AB, essa é uma combinação. Porém, eu posso também considerar como verdadeira, não 2 números aqui e 2 letras aqui, eu posso misturá-las, fazer um embaralhamento dessas letras e números. Por exemplo, em vez de ser 01AB, pode ser 0BA1 ou 0A1B. Ou seja, as letras podem ocupar qualquer uma das 4 casas e os números da mesma forma. Então, vamos para a resolução. O número total de possibilidades será resultante do produto das possibilidades de cada etapa independente do evento. Esse é o conceito importante que vamos usar. Para encontrarmos o total de possibilidades, vamos achar as possibilidades de cada uma dessas etapas,
Como elas são independentes, vou multiplicar uma pela outra e o resultado total será, portanto, a quantidade total de senhas possíveis. O primeiro evento, que são 10 algarismos, são algarismos que são dados em 2 caracteres. Então, quando eu for digitar a senha, eu sei que desses 4, 2 são números. E cada número varia de 0 a 9, de 0 a 9. Portanto, são 10 aqui e 10 aqui. 10 vezes 10, 100. Ou seja, os números, em princípio, poderiam variar de 00 até 99. São 100 números. Está aqui, ó. O primeiro evento, com 10 algarismos, são 2 caracteres. Cada caractere varia de 0 a 10, ou seja, são 10 números vezes 10 números, dá 100 números, ou 10 ao quadrado. Da mesma forma, o segundo evento, que são 52 letras, então agora não serão mais 10 vezes 10, serão 52 vezes 52 possibilidades na hora de juntar duas letras. Então eu vou ter 52 ao quadrado. Então, se eu multiplicasse essas duas, 10 ao quadrado por 52 ao quadrado, eu teria, em princípio, tá certo, encontrado o número total de senhas. Desde que não houvesse essa possibilidade de embaralhamento, de alterar a posição de algarismos e letras. Veja que o que se tem, letras e algarismos podem ocupar qualquer posição. Opa! Então veja bem, se letras e algarismos podem ocupar qualquer posição, quantos caracteres é formada a senha? Por 4 caracteres. Se eu posso fazê-las alterar em qualquer posição, eu vou fazer o quê? Combinações de 4 tomadas 2 a 2. Então, se letras e algarismos ocupam qualquer posição, esses caracteres funcionam também combinações de 4, 2 a 2, que é 4 fatorial, dividido por 2 fatorial por 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. 6 combinações possíveis, eu ainda posso rearranjar usando as letras e números, tá certo? Além dessas que eu já havia citado. Portanto, o número total de possibilidades seria a possibilidade 1 vezes a possibilidade 2 vezes essa possibilidade de 3, que seriam combinações de 4, 2 a 2. Teríamos 10 a potência 2 vezes 52 a potência 2 vezes 4 fatorial dividido por 2 fatorial dividido por 2 fatorial, que é a combinação de 4, 2 a 2. E a resposta que bate com a que nós calculamos é a alternativa E. 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado vezes 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Resposta E. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2017, a questão 140 diz o seguinte: uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro em que L e D maiúsculo representam, respectivamente, letra maiúscula e dígito. Então, nós temos aqui no quadro 5 opções, de 1 a 5 em algarismos romanos, sendo que a primeira começa com uma letra maiúscula e 5 dígitos, a segunda, 6 dígitos, a terceira opção, 2 letras maiúsculas e 4 dígitos, a quarta opção, 5 dígitos, a quinta opção, 3 letras maiúsculas e 2 dígitos. As letras do alfabeto, entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis, podem se repetir em qualquer das opções. Podem se repetir em qualquer das opções. Repetir em qualquer das opções não significa mudar de posição. Podem se repetir. Ou seja, se aqui é o formato L, D, 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 eu não posso considerar D, 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 L, tá certo? Porque o formato é L, D, 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 D. Apenas eles podem se repetir. Aqui eu posso ter 26 letras se repetindo, tá certo? Aqui, né? Claro. A empresa que escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, mas que esse número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes. A opção que mais se adequa a essas condições são dadas 5 alternativas, exatamente essas 5 que nós iremos testar
para verificar qual delas atende à necessidade da empresa. O que se quer? Qual a opção de formulação da senha para uma expectativa de 1 milhão de clientes? O que se tem? A quantidade de senhas deve ser superior a 1 milhão e inferior a 2 milhões de possibilidades. Superior a 1 milhão, que é a meta de clientes que a empresa pretende atender, e uma margem possível até chegar a 2 milhões de possibilidades. O que mais se tem ainda? 5 opções de formato de senha a serem testados, com letras de A até Z, são 26 letras, e ou números de 0 a 9, são 10 algarismos. Então vamos à resolução. Vamos ao conceito. O número total de possibilidades será resultante do produto das possibilidades de cada etapa independente do evento. Então vamos lá. A primeira opção, nós temos uma letra seguida de 5 dígitos. A opção primeira, quantas possibilidades eu posso ter com uma letra? Se eu posso alterar essa letra, serão 26 possibilidades. Então, a primeira letra tem 26 possibilidades. E os 5 dígitos? Cada dígito que aparece aqui nessas possibilidades, vamos multiplicar, são 10 possibilidades, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, 5 vezes, ou 10 elevado à potência 5. Portanto, a primeira opção vai ter o seguinte número de possibilidades: 2,6 vezes 10 à sexta. 26 vezes 10 à quinta é a mesma coisa que 2,6 vezes 10 à sexta. Vamos ver a segunda opção. A segunda opção são 6 dígitos aqui. Não existem letras nessas combinações. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes vai dar 10 elevado à potência 6. 1 milhão de vezes. Opção 3. São 2 letras no início e 4 números em seguida. 2 letras. Quantas opções eu tenho? 26 letras com mais 26 letras. 26 vezes 26, 52, 26 ao quadrado, né? Porque elas se multiplicam. Eu tenho 26 possibilidades com 26 possibilidades. Vai ter um total de 26 ao quadrado. Os 4 dígitos aqui que se seguem as letras vão dar 10 à quarta. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. O que vai dar, fazendo essa conta, 6,76 vezes 10 à sexta. Vamos ver a quinta opção. A quinta opção são só dígitos. Opa, então é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes, ou 10 à quinta. Opção 4. Finalmente, a opção quinta. São 3 letras e 2 dígitos. 3 letras e 2 dígitos. Então é 26 vezes 26 vezes 26, vai dar 26 ao cubo. E 2 letras, 10 vezes 10 vai dar 100, 10 ao quadrado. 26 ao cubo vezes 10 ao quadrado vezes 100 vai dar 1,75 vezes 10 à sexta. Opa! Essa última opção, a quinta, atende o critério que a empresa estabeleceu. Ou seja, a quantidade de senhas deve ser superior a 1 milhão, e inferior a 2 milhões. Está aqui, 1,75 é superior a 1 e é inferior a 2. 10 à sexta é unidade de milhão. Portanto, a resposta correta, a resposta E, a opção 5, Romano. Vamos para a próxima. No ano de 2016, a questão 152 diz o seguinte: o tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, do adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? São dadas 5 alternativas, vamos ver a correta. O que se quer? Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? O que se tem? Um grupo com 10 tenistas, sendo 6 destros e 4 canhotos. A partida de exibição deverá ocorrer entre 2 desses jogadores, entre destros e canhotos. Porém, a dupla escolhida não poderá possuir 2 canhotos, ok? Então, dentre os 10 tenistas, eu tenho 4 canhotos e 6 destros. Posso montar uma série de duplas aí. Porém, para
A partida de exibição, a condição é que qualquer dupla serve menos aquelas que são formadas por dois canhotos. Então vamos lá. Resolução. As possibilidades de montagem das duplas será dada combinando-se os 10 tenistas 2 a 2. São duplas de jogadores, o jogador 1 e o jogador 2, o jogador 2 e o jogador 1. Né? A ordem não interfere na dupla. 1 vezes 2 ou 2 vezes 1, a dupla que vai jogar é a mesma. Portanto, trata-se de combinação e não arranjo, porque a ordem não interfere na escolha dessas possibilidades. Então, portanto, serão combinações de 10, 2 a 2. Está aqui, combinações de 10, 2 a 2. Desse total, deverão ser excluídas as duplas com 2 canhotos. Opa, quantos canhotos nós temos dentro do grupo dos 10? Temos 4. Então, eu vou combinar esses 4, 2 a 2. Combinação de 4, 2 a 2, que são 2 canhotos. Portanto, as possibilidades dessa escolha será P1, que é a total combinações de 10, 2 a 2, menos P2. Combinações de 1 são 10, 2 a 2, seria 10 fatorial, né? N é 10, P é 2. Então, 10 menos 2 vai dar 8 fatorial e P fatorial. Então, 10 fatorial dividido por 8 fatorial vezes 2 fatorial é a fórmula das combinações de 10, 2 a 2. E as combinações de 4, 2 a 2 é 4, 2 a 2, P que é 2 fatorial, 4 menos 2, N menos P fatorial, que é 2 também fatorial. Então, se olharmos a alternativa A aqui apresentada, é exatamente essa que nós estamos mostrando aqui. A é 10 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 8 fatorial, menos 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Resposta correta, resposta A. Vamos para a próxima. No ano de 2019, a questão 137 diz o seguinte: uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões ordenados crescentemente, segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. Então, na figura que nós temos aqui, uma locomotiva pintada de preto e 12 vagõezinhos aqui, né, ordenados de 1 a 12, tá certo? Sem pintura, mas estão nessa ordem crescente, de 1 até 12, e que serão pintados nessas cores que o exercício comentou aqui, vermelha, azul, verde e amarela. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados expressa por meio de combinações é, e aí são dadas 5 alternativas, vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? A quantidade de trens que podem ser montados de acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões. O que se tem? A locomotiva preta puxando 12 vagões numerados de 1 a 12. O que mais ainda temos? São 4 vagões vermelhos, mais 3 vagões azuis, mais 3 verdes e mais 2 amarelos, que deverão ser pintados. Essa quantidade, para fins da resposta do exercício, deverá ser expressa por meio de fórmulas de combinações. Tá claro? Então o exercício não pede o resultado numérico, mas sim que a gente apresente o formato desse cálculo. Vamos à resolução. O número total de possibilidades será resultante do produto das possibilidades de cada etapa independente do evento. Então nós temos que possibilidades? Possibilidade de pintar de vermelho alguns vagões, depois azul, depois verde, depois amarelo. São 4 eventos independentes, são 4 etapas que nós iremos calcular. Então, as possibilidades. Pintura, a primeira pintura, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou pintar esses vagões na cor vermelha, tá certo? Quantos vagões eu tenho no total? De 1 a 12, são 12. Quero pintá-los, o quê? 4 deles obrigatoriamente sendo vermelhos. Então, vou combinar os 12, 4 a 4, porque são 4 que eu tenho que pintar de vermelho. Então, a combinação de 12 e 4 a 4 vai me assegurar a quantidade de vagões que serão
pintados de vermelho. Então, se eu tenho desse meu universo de 12 vagões, eu já pintei 4 de vermelho, sobraram quantos? Sobraram 8. Esses 8 eu vou pintar de que cor? Azul. São 3 vagões azuis. Então, a segunda etapa será pintar 3 vagões azuis seguintes. Então, qual vai ser a quantidade de elementos que me sobraram para eu fazer as combinações? 8. Vou ter que fazê-los tomados 3 a 3, porque são 3 as cores, são 3 o número de elementos que eu preciso pintar de azul. 3 vagões azul. Então, combinação de 8, 3 a 3. Finalmente, tendo 8 aqui, já pintei 4 de vermelho, né? Mais 3 de azuis. Sobraram quanto? Sobraram 5, tá certo? 12 menos 4, 8. 8 menos 3, 5. Esses 5 aqui eu vou pintar o quê? 3 verdes. Então, para eu saber a quantidade de pintura desses vagões verdes, basta combinar o quê? Os 5 restantes, 3 a 3. Eu vou ter os 3 vagões verdes seguintes. Finalmente, sobraram apenas agora 2 vagões, vou combinar esses 2 a 2, para fechar as pinturas da cor amarela, ok? Portanto, o número de possibilidades será o produto P1 vezes P2 vezes P3 vezes P4, que seria combinações de 12, 4 a 4, vezes combinações de 8, 3 a 3, vezes combinações de 5, 3 a 3, finalmente combinações de 2 a 2, ok? Então o exercício não pediu o resultado numérico, mas pediu que nós demonstrássemos sob forma de combinações, e de fato essa é a alternativa que aparece E. Observar aqui que no gabarito as combinações são colocadas de uma forma um pouco mais antiga, que é colocar 12 aqui embaixo e 4 em cima. Combinações de 12, 4 a 4, quando hoje se usa mais 12,4, tá certo? Ou dentro de parênteses, né, 12, 4 a 4, tá certo? Mas enfim, vamos usar essa notação, entendendo que também essa é válida como está aqui. Então, o produto dessas combinações é a resposta E. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2017, a questão 167, que foi muito polêmica, tentaram inclusive anular. Mas vamos lá, eu gostaria que prestassem bastante atenção no enunciado. Diz o seguinte: o comitê organizador da Copa do Mundo de 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plana e o slogan juntos no só ritmo, com mãos que se unem formando a taça da FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional. Considere-se que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca, de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Então nós temos aqui, antes de ver o final da leitura do enunciado, vejam, nós temos que juntos num só ritmo, essa aqui é a logomarca, tá certo? Então nós temos aqui uma figura representando 3 mãos abraçando uma esfera, uma bola, ou um globo, né, possivelmente. E ele deverá ser pintado, cada região dessa aqui, delimitada por uma linha, deve ser pintada, tá certo? Deve ser pintada. Porém, as regiões vizinhas têm que ter o quê? Cores diferentes. Cores diferentes. Esse aqui é azul, aqui pode ser verde. Esse aqui é verde, aqui pode ser azul ou branca. Aqui é branca, pode ser amarela ou verde. Esse aqui é verde, pode ser amarela ou azul. E assim por diante. As cores têm que ser diferentes. Cores de regiões vizinhas. Ok? De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas? Quem foram as cores citadas? Verde, amarelo, azul e branco. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas? E são dadas 5 alternativas. Vamos à solução. O que se quer? De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa pode pintar a logomarca com as cores citadas? O que se tem? As cores citadas, verde, amarela, azul e branca.
Verde, amarelo, azul e branco. A logomarca, figura representando 3 mãos em torno da esfera, apresentando 6 regiões distintas A, B, C, D, E e F. Essas regiões distintas eu aqui, vamos dizer assim, anotei, né? Aqui, A, B, C, D, E e F. Eu chamei de A, B, C, D, E e F para caracterizar cada uma dessas regiões distintas que são pintadas por cores distintas, ok? Que serão pintadas 3 na base do troféu, são essas 3 aqui, ó, nessa mão aqui, e mais 3 circundando a esfera, que são essas 2 mãos aqui, ó, e mais essa região compreendida entre as mãos, ok? Só que elas estão planificadas no desenho da logomarca. Lembrar que a logomarca ela está desenhada num plano, não é? É uma logomarca, não é a esfera e nem as mãos, que são entes geométricos espaciais. Tá? Imagine isso projetado, rebatido numa figura plana. Então a logomarca é um desenho. Esse desenho formado então por 6 regiões, como eu citei aqui, A, B, C, D, E, F. E essas regiões têm que ser pintadas com cores distintas, sendo que na sua vizinhança, 2 cores têm que ser diferentes. Então, vamos lá. O número total de possibilidades será resultante do produto das possibilidades de cada etapa, independente do evento. Lembra-se? Isso é uma condição importante das combinações, arranjos e possibilidades de se achar quantos eventos, quantos agrupamentos eu posso obter a partir dessa montagem. Então veja bem, eu tenho então, qual é o evento? O evento é pintar essa logomarca de diferentes cores, desde que uma vizinha da outra não seja a mesma. Muito bem. Que eventos eu posso ter? Eu posso ter as seguintes cores: azul, verde, amarelo, azul e branco. Então vamos lá. Vamos então imaginar 4 etapas, sendo que a primeira etapa seja pintar aqui, ó, a região A. Então, digamos que eu pinte a região A. Se eu pintar a região A, ela é a primeira que eu estou pintando, quantas possibilidades eu tenho aqui para pintar A? Todas essas 4 cores que me estão disponíveis: verde, amarelo, azul e branco. Então as possibilidades de A são 4, ok? Agora eu vou para a região B. Para eu pintar a região B, eu tenho que levar a seguinte consideração: não pode ser da cor da região A. Então das 4 eu tenho que eliminar aquela que está pintada em A. Portanto, só tenho apenas 3 cores possíveis, que são as 3 cores vizinhas de A. Ok? Para pintar a C, eu tenho que usar o mesmo critério. Eu posso pintar C, mas tem que excluir a cor que está aqui em A. Então, em vez de 4, eu só vou ter 3. E assim sucessivamente. À medida que eu vou pintando a próxima, eu tenho que excluir a anterior. Então, vejam bem. Então, para a segunda etapa, para pintar B, são 3 possibilidades. A pintura da região C são também 3. D são 3, E são 3 e F são 3. São todos iguais a 3. Exceto a primeira que eu escolhi aqui na base do troféu, que seria 4. Portanto, e assim por diante. Então 3, 3 até a última, que seria 3. Como é que seria então o produto dessas possibilidades? Seria a primeira, 4, vezes cada uma das seguintes. São 6 regiões, então são 3 elevado à potência 5, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5. Portanto, o número total de possibilidades será 4 vezes 3 elevado à quinta. 3 elevado à quinta é a mesma coisa que 3 vezes 3 à quarta. 3 à quarta é 81, porque 3 ao quadrado é 2, 9 vezes 9 é 84, só para facilitar o raciocínio. Então seria 4 vezes 3 vezes 81. 3 vezes 81, 243 vezes 4, 972. Portanto, resposta E. Alternativa E, 972. Mas no início do enunciado, da leitura do enunciado, eu disse que essa questão gerou muita polêmica.
Por que que ela gerou polêmica? Porque se vocês forem pegar 4 lápis de cor, um na cor verde, amarelo, azul e branco, e forem pintando isso, né, seguindo o que o exercício fala, vocês vão encontrar menos opções do que essas 972. Espera aí, mas como, professor? Como é que eu vou achar menos se o senhor calculou que deu 972? Vejam bem, vamos prestar atenção no enunciado do exercício. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador poderia pintar a logomarca com as cores citadas? Ele citou verde, amarelo, azul e branco, mas ele não disse que tem que ser obrigatoriamente essas 4 cores. Ele disse poderiam pintar com as cores citadas. Posso pintar só com 2? Vejam bem, ó, vamos lá. Se eu pintar a cor A de verde, a B de amarelo, a C de verde, a D de amarelo, a E de verde e a F de azul, vamos dar chutar aqui. Olha, satisfiz as condições de enunciado? Satisfiz. Só que eu só usei 3 cores, verde, amarelo e azul. Não coloquei a branca aí. Opa. Mas será que o enunciado está dizendo que não são obrigatórias as 4 cores? Não. Se vocês observarem a leitura do enunciado, diz assim: de quantas maneiras diferentes o comitê organizador poderia pintar a logomarca com as cores citadas. Não disse com as 4 cores obrigatoriamente citadas. Não disse isso. Com as cores citadas. Poderia ser verde ou amarelo. A condição sine qua non é: as regiões vizinhas têm cores diferentes. Ficou claro? Então ficou mais simples de resolver esse exercício, porque aí eu posso englobar todas as possibilidades. E essa questão gerou polêmica por causa da interpretação da leitura do enunciado. Portanto, chamo mais uma vez a atenção aqui. Para resolvermos problemas de matemática, temos que conhecer muito bem a nossa língua portuguesa. O português é tão ou mais importante que a matemática nas provas do Enem. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2015, a questão 170, ela diz o seguinte: uma família composta por 6 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. A figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X, e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Então nós temos aqui um avião, mostrando aqui a cabine do avião, 2 fileiras de poltronas, uma à esquerda e outra à direita, e aqui se nós olharmos o que está em branco, 1, 2, 3, 4, na fileira da esquerda. Na fileira da direita, 1, 2, 3, 4, 5, 5 e 4, 9. Existem, portanto, 9 poltronas vagas que podem ser ocupadas. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por. O número de formas distintas de se acomodar a família é calculada por. São dadas 5 alternativas, vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo. O que se tem? Uma família composta por 7 indivíduos. Vamos dizer pai, mãe, filho, sogra, filhas, e assim por diante. Que se tem ainda 9 vagas disponíveis nas poltronas do avião. Então nós temos que acomodar esses 7 indivíduos nessas 9 vagas. Vamos à resolução. Conceito: as escolhas para distribuir os componentes da família nas vagas disponíveis serão obtidas por combinações de 9, 7 a 7. N vai ser 9, P será 7. Combinações de 9, 7 a 7. Ok? Muito bem. Segunda consideração: considerando que as vagas estão em diferentes posições, veja que as vagas aqui tem uma parte que está à esquerda da cabine, outra está à direita, uma está na primeira fileira, outra está no meio, outra na do corredor e assim por diante. Então nós temos possibilidades diferentes de acomodar as pessoas nessas poltronas vazias. Então, considerando que as vagas estão em diferentes posições e uma permutação de indivíduo nestas vagas gera formas distintas de acomodação,
Vamos só rememorar. Digamos que o pai assente nessa poltrona da janela esquerda aqui. Os filhos, 2 filhos homens nas do meio. Aqui sente a sogra, por exemplo. Aqui a mãe, já na coluna, na fila da direita. Depois um outro filho, enfim. Se eu agora pegar a sogra que estava aqui no corredor e colocar para uma das janelas, tá certo? Pegar esses filhos e colocar aqui as filhas inversamente, eu já rearranjei de uma outra forma. Quantas formas eu posso rearranjar isso? De 7 fatorial, já que são 7 pessoas distintas, então serão arranjos de 7, 7 a 7. Um arranjo de 7, 7 a 7 é nada mais do que uma permutação de 7 elementos. Então, as permutações de 7 pessoas também devem ser consideradas. Permutação de 7. Portanto, as possibilidades totais serão as combinações de 9, 7 a 7, vezes as permutações de 7. O que vai dar 9 fatorial, combinações de 9, tomado 7 a 7, é 9, n fatorial, que é 9 fatorial, n menos p, que é 2 fatorial, 9 menos 7 dá 2, dividido por 7 fatorial, ok? Vezes o 7 fatorial, que são as permutações de 7. 7 fatorial simplifica com o 7 fatorial que está no denominador dessa expressão. Vai resultar, no final, 9 fatorial dividido por 2 fatorial. Que é, por acaso, a alternativa A. 9 fatorial dividido por 2 fatorial. Inteligente essa questão, lembrando que não só a alocação das pessoas nas poltronas vazias é importante, como também a ordem que essas pessoas vão ocupar essas vagas, vai produzir acomodações distintas, formas distintas de acomodação. Ficou claro? Vamos para a próxima. No ano de 2015, a questão 142 diz o seguinte: numa cidade, 5 escolas de samba, 1, 2, 3, 4 e 5 romano, participaram do desfile de carnaval. 4 quesitos são julgados, cada um por 2 jurados, que podem atribuir somente uma dentre as notas 6, 7, 8, 9 ou 10. A campeã será a escola que obtiver maior pontuação na soma de todas as notas emitidas. Em caso de empate, a campeã será a que alcançar a maior soma das notas atribuídas pelos jurados no quesito enredo e harmonia. A tabela mostra as notas do desfile desse ano no momento em que faltava somente a divulgação das notas do jurado B no quesito bateria. Então nós temos aqui 5 escolas, 1, 2, 3, 4, 5, recebendo pontuação nos quesitos fantasia, alegoria, evolução em conjunto, enredo, harmonia e bateria, e aqui o total delas. Então, observando que a escola 1 tem 55 pontos, a 2 tem 66, a terceira tem 60, a quarta, que está liderando, com 68, e a quinta com 54. Então vamos ver o que o exercício pede. Quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B no quesito bateria tornariam campeã a escola 2? Tornariam campeã a escola 2, que está com 66 pontos antes dessa última nota, e a 4 está com 68. Vamos para a próxima. Vamos à resolução da próxima. O que se quer? Quantas configurações de notas distintas atribuídas pelo jurado B no quesito bateria tornariam a escola 2 campeã? O que se tem? Faltam notas do jurado B no quesito bateria em todas as escolas. As notas podem variar de 6 a 10 em cada quesito. A escola será considerada campeã se obtiver a maior soma de pontos. Caso ocorra empate, o desempate se dará pela maior nota atribuída a enredo e harmonia. Vamos só dar uma olhadinha rápida aqui em enredo e harmonia. Nós queremos comparar a escola 2 com a escola 4, não é isso? Porque queremos transformar a escola 2 campeã. Vejam bem, por curiosidade, a escola 2 tirou 10 e 10 no quesito enredo e harmonia. E a escola 4, 9 e 10. Portanto, aqui, a média em enredo e harmonia para a escola 4 foi 9,5 e para a escola 2 a média foi 10. Ok? Então, em caso de empate, a escola 2 leva o troféu. Então, vamos à resolução.
As escolas 1, 3 e 5 já estão fora dessa competição, pois mesmo com notas 10 que o jurado B iria dar na bateria, não conseguiriam alcançar a escola 4. Vejam bem, 55 mais 10 dá 65, 50 mais 10 dá 60 e 54 mais 10, 64. Já estão literalmente fora dessa disputa. 3 das escolas só sobraram realmente a 2 e a 4. Então lembrando que se a 2 empatar com a 4, a 2 leva porque ela está com melhor pontuação no quesito enredo e harmonia. Para ser a campeã, a escola 2 com 2 pontos a menos que a 4. Veja que a 2 está com 66 pontos acumulados e a 4 68. Então, a nota da 2 tem que ser igual a 2 ou superior a 2, a diferença para que ela atinja esse título. Então vamos ver, são 6 possibilidades de vencer a escola rival se fossem atribuídas pelo jurado 8 das possíveis notas seguintes, para uma e outra respectivamente. Se ele atribuir 10 para a escola 2 e 8 para a escola 4, a diferença será 2, elas empatam, mas o desempate favorece a 2. 10 e 7, a diferença dá 3. 10 e 6, a diferença dá 4. Né? Então isso aqui já de sobra faria a 2 ganhar. 9 e 7 provoca seu empate. Né? 9 e 6 já desempata a favor da 2. 8 e 6, um novo empate. Então nós temos aqui, ó, com notas 8 e 6, 9 e 7 e 10 e 8 ocorre um empate, mas em caso de empate prevalece a que tiver maior nota no enredo e harmonia, que é a escola 2. Então são 6 possibilidades. Então a resposta seriam 6. Espera aí. Vamos ver o que o enunciado de fato quer. Quantas configurações de notas distintas? Opa, se são notas distintas atribuídas pelo jurado, o jurado vai atribuir nota não só para essas duas escolas 2 e 4. Nós somente utilizamos essas notas entre 2 e 4 para vermos como é que se daria o desfecho das duas. Porém, as outras também vão receber notas, ainda que o resultado das notas nas outras escolas não vai afetar. Que notas poderiam ter as escolas 1, 3 e 5 que não estão nessa disputa direta? Podem ter 6, 7, 8, 9 ou 10. Podem ter 5 notas distintas, cada uma delas. São 3, então é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 6. 6 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Já que cada uma delas pode ter 5 notas, então seriam 5 vezes 5 vezes 5 vezes 6, que seriam as 6 possíveis que nós vimos aqui, nesse caso, para tornar 2 campeã. Seriam, portanto, 750 possibilidades, e a resposta correta é a resposta C. Então veja que essa questão tinha uma pegadinha, né? Uma pegadona, vamos dizer assim, porque mesmo que as escolas 1, 3 e 5 não estejam na disputa direta, elas vão ter que ser consideradas as possibilidades das notas que elas venham a obter. Com isso nós encerramos as nossas 10 aulas da videoaula de hoje. Enfocamos questões importantes de análise combinatória envolvendo arranjos, permutações, combinações, e estudamos as possibilidades que esses mecanismos de cálculo nos favorecem ao estudarmos, ao analisarmos um evento. Na próxima aula iremos ver já questões de probabilidades, que é o último quesito, que é o último assunto que nós iremos ver até o encerramento do nosso curso. Para os que não estão inscritos, por gentileza, inscrevam-se no canal. Aos inscritos teremos condições de oferecer outras vantagens que infelizmente não poderão ser dadas aos demais. Por gentileza, inscrevam-se e a gente aguarda vocês para uma próxima. Um grande abraço, até lá.